Simbora, meu povo! O programa Voz da População está no ar hoje, terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Primeiro dia útil do ano, hein? Muita gente está trabalhando, tem gente de férias. E eu sou o Paulo Mansur e fico com você hoje aqui no SBT. E compartilhe comigo o telefone 11 96783 6666. Olha só, hoje o nosso repórter Bruno Calegari vai mostrar o trabalho realizado pela equipe de canil da Polícia Militar. Hoje em dia, esses cães são fundamentais para o combate à criminalidade. E está agora na tela do SBT. Olha só. Você que acompanha o programa, preste bem atenção aonde eu vim parar. No canil aqui, ó, da Polícia Militar. Exatamente, a polícia que realiza o seu trabalho, né, de segurança e utiliza os animais em algumas situações. Vamos entender primeiramente aqui com o Sargento Coelho quais situações os animais são utilizados e muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado a vocês pela reportagem, né? Agradeço a vinda de vocês aí. Os cães na Polícia Militar são uma importante ferramenta para auxiliar em diversas modalidades. Faro de entorpecente, busca pessoas desaparecidas em mato. Porém, ultimamente, o que a gente mais usa como apoio é faro de drogas. Em relação ao treinamento, é constante? Como é que é? Existe uma raça específica do animal? Conta um pouquinho pra gente. Qualquer raça pode ser um cão farejador da Polícia Militar? Olha, na Polícia Militar a gente usa principalmente as raças pastor alemão, pastor belga, malinois, mas nada impede que outras raças também sejam utilizadas. Vai depender muito do treinamento e da aptidão do indivíduo, do cão, para o serviço. Certo. Independente da raça, pode ser até um Cocker Spaniel ou um Bloodhound, dependendo da raça e da aptidão dele para o trabalho, a gente vai utilizar. E a eficiência do cão? 100% eficiente quando necessário, numa busca por entorpecente, por exemplo? Bom, a qualidade, vamos dizer assim, a quantidade de células olfativas que os cães têm são bem superiores ao do ser humano. Sim. Entendeu? Então, a percepção do cão para encontrar com o faro é como se a gente estivesse transferindo para o ser humano a visão. Eles usam mais o olfato, então a capacidade olfativa deles é excelente por causa disso. Quando a gente vai fazer uma operação aí juntamente com o policiamento rodoviário e até mesmo rodoviário federal, tá? O que acontece? Geralmente a gente vai fazer operação em ônibus, caminhão e alguns outros veículos que a gente acha que deva abordar na situação lá que mereça uma atenção especial. Então nessa situação aqui a gente vai simular como fosse uma abordagem de bagagens retirada de um ônibus. Por quê? Hoje em dia os ônibus aí, que a gente está notando, o bagageiro dele fica na parte de trás e os bagageiros são pequenos e as bolsas ficam muito amontoadas. E dependendo do porte do cão, ele não consegue circular no meio das bagagens e está fazendo esse serviço, vamos dizer assim, com mais precisão, certo? Então o que a gente faz? Então muitas vezes a gente pega as bolsas, né, as mochilas, as bagagens, a gente espalha elas, abre um espaço melhor para o cão estar podendo circular. Certo. E com isso essa facilidade do cão estar localizando o entorpecente se caso venha a ter, né? Olha lá, ele já parou em uma das mochilas, ou seja, ele não veio nem para as outras, ele já de cara achou uma, seria isso? Isso, exatamente, ele fez a identificação da mochila com a droga e houve a indicação dele. Podemos mostrar a mochila aqui então? Podemos. Podemos? Vamos lá? Vamos lá, o Cabo João Paulo pode vir chegar mais perto? Vamos mostrar aqui então o que tinha dentro dessa mochila. Então a gente aí, o cão indicou, né? Ele emitiu o comportamento que ele foi ensinado na localização de droga. Certo. Tá? A gente pega a bolsa e vamos dar uma olhada nela. Certo, ó, vai abrindo os zíperes aí para ver o que tem. Ó, gente, pode mostrar aqui, ó. E aqui seria então o entorpecente. Tá? Isso é o entorpecente, tá? É o entorpecente que a gente treina ele aí. Então vocês podem ver que de fato tinha mesmo. Tá? Poderíamos agora dar continuidade no quê?
Não é porque você localizou aqui, mas tem mais bagagem para você... Essa, no caso, poderia ser a primeira. Talvez nas outras teriam também. Essa daqui a gente separa, né? Que a gente já localizou o entorpecente e o counting continua. Esses cães fazem um trabalho muito importante, é muito bonito de se ver, né? Ajudam a localizar drogas, armas. E hoje eles são tratados como policiais mesmo. Fica aqui com a gente no SBT, porque daqui a pouco a gente tem a segunda parte dessa matéria com o Bruno Calegari. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a realização de uma consulta pública sobre o uso de cigarro eletrônico. Apesar de ser proibido no Brasil, o produto é encontrado até mesmo em bancas de jornal e traz riscos para a saúde humana. Olha só. Uma moda perigosa. O vapor produzido com essência e cerca de 80 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, causa dependência química, além de vários problemas de saúde, segundo os médicos. Sem saber dos riscos, este jovem quis experimentar o cigarro eletrônico e não demorou para sentir os efeitos na saúde. Comecei a sentir no pós, quando voltava para casa, dormia, muita falta de ar. Uma dor de cabeça muito forte, uma pressão aqui na parte da têmpora. Nas redes sociais, a funkeira MC Loma disse que teve que parar de usar por indicação médica. Desde que eu parei de fumar, eu tô sentindo que minha respiração tá melhor, mas mesmo assim eu tô ruim. Tenho que usar bombinha de ar. Os dispositivos eletrônicos para fumar podem ser comprados facilmente pela internet. Apesar de serem proibidos no Brasil desde 2009, a proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária abrange a venda, a importação e propaganda dos produtos. Nesta sexta-feira, uma reunião da Anvisa decidiu, por unanimidade, abrir uma consulta pública sobre o uso do cigarro eletrônico. A população poderá dar a própria opinião por meio de um formulário online. O médico epidemiologista e consultor da Fundação do Câncer diz que o risco de desenvolver doenças crônicas é grande. Isso leva a uma doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que muitas vezes acontece nos idosos e que começa a aparecer casos em pessoas muito mais jovens. Então, é fundamental que estudos a longo prazo existam para entender melhor como é que isso funciona, mas é importante saber também que isso traz malefícios. Agora vamos para outro assunto, é um quadro que eu gosto muito. Qual é o preço? O que subiu, o que caiu, o impacto disso no dia a dia? Nossa economia está indo bem? Vamos ver. Agora aqui no programa A Voz da População. Para muitos, comer na rua virou artigo de luxo. Diminuiu. É porque agora não dá mais para fazer isso, não. Antigamente dá, mas agora não dá mais, não. Principalmente se for levar a família, né? Aí fica pesado. Acaba comprometendo, né? Porque o salário não aumenta, né? Segundo a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, uma refeição completa fora de casa, com prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e o popular cafezinho, custa em média R$ 46,60. O valor médio mais alto da refeição é no Sudeste, seguido pelo Nordeste e pela região Sul. O levantamento foi feito nos meses de junho, julho e agosto em mais de 4.000 estabelecimentos em 22 estados e no Distrito Federal. O valor médio da refeição completa no país aumentou quase 15% em 2023, em comparação com o ano passado. De acordo com a pesquisa, se um trabalhador decidir comer fora de segunda a sexta, a despesa mensal ultrapassa R$ 1.000. O representante da empresa responsável pela pesquisa afirma que o crescimento dos valores foi impactado pelo período da pandemia e de fatores como alta no aluguel e na energia elétrica. Quando as pessoas estavam em casa e não podiam consumir, os estabelecimentos não podiam repassar esses valores. Agora, com essa retomada, volta também ao trabalho nas empresas, eles tiveram essa chance de repassar. Este economista da FGV alerta que mudanças climáticas e os preços dos combustíveis também podem elevar o custo das refeições. O consumidor tem que usar um pouco a criatividade, né? Então, ou prepara em residência ou mesmo
consome num lugar um pouco mais em conta, né? É uma estratégia para diminuir o impacto. E agora tem a segunda parte da matéria do nosso querido Bruno Calegari, nosso repórter aqui do programa Voz da População, sobre o canil do BAEP, da Polícia Militar. Eu sei que é um desafio tanto, hein, Bruno? E que você aceitou aí esse desafio. Vamos dar uma olhada, olha só. Estamos com outro aqui, é um pastor alemão, tá? O nome dele é Otto. Ele é um cão já pronto para o faro do entorpecente, tá? E a gente agora só está treinando ele para guarda, tá? Então o que a gente vai mostrar para vocês? O que seria essa guarda? A guarda que a gente fala é o cão que é usado para patrulhamento, tá? Numa abordagem, um indivíduo que evade-se da abordagem, tá? A gente pode estar usando o cão. Então, na verdade, o que vamos dizer assim, o simples para entender, é o cão que protege a gente. Entendi. Precisa atuar numa eventual aí abordagem onde que o indivíduo venha para cima da gente, onde que ele tenta fugir. Isso, o animal parte para cima para coibir esse tipo tanto de fuga quanto também de repente tentar partir para cima de vocês. Isso, o cão usa aí a mordida, vamos dizer assim, né, para imobilizar a ação daquele indivíduo. O cidadão está lá longe, eu vou dar uma ordem de parada para ele, ele não vai parar, ele vai se evadir. E eu vou lançar o cão. Cidadão, é a polícia! É na direção! Ô, gente, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Colocaram o desafio aqui, deu colocar... Enfim, faltou palavra agora. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? Ele só vai me atacar. Só te atacar, tá? Aham. Ele vai morder essa manga que você tá no braço, essa manga de proteção. Então não vai transferir a mordida, ele vai morder no lugar só e segurar. Por pra trás, né? Tá bom. E eu preciso firmar o braço? O braço, o corpo. A perna sua de apoio aí tá bem apoiado. Tá bem apoiado. Tá, beleza. Então deixa eu tirar. Você pode segurar aqui pra mim, por favor? A sensação é a pressão mesmo na mão e o medo da mordida dele escapar e pegar em outro lugar. Sobrevivi. Bom, depois de ser mordido, passar por toda essa prova de fogo aí, eu quero agradecer, viu, sargento, pela recepção mais uma vez e poder mostrar para o pessoal de casa como é realizado o trabalho aqui dos senhores. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês aí, da entrevista aí com a gente. A gente está de portas abertas aí, quando vocês quiserem retornar, fica à vontade. Em breve vai ter uma nova gravação, uma nova reportagem aqui. Nós vamos gravar em breve, tá? Com um treinamento para buscar pessoas no meio do mato, é isso, né? Isso. Geralmente a gente faz treino na parte da manhã, então se vocês tiverem interesse de participar, a gente... Tem que acordar cedo. Acordar cedo e vir aqui, a gente faz a demonstração para vocês. Bom, agora chegou a hora de tirar suas dúvidas sobre pensão alimentícia. O nosso Fabrício Fernandes está com uma especialista que vai participar aqui no programa A Voz da População. 11 96783 6666. É com você, Fabrício. Vamos. Esse pessoal da virada do ano, né, que está indo para balada, acabou de separar. É bom escutar. Você que está aí me assistindo agora, ó, especialista sobre pensão alimentícia. Dá uma olhada, solta aí. Oi, Paulo, e a todos que acompanham o programa Voz da População. Chegou a hora de falar sobre direito da família. Nós temos muitas perguntas sobre pensão alimentícia. É um tema que gera muitas dúvidas e você aí que está do outro lado pode e deve participar com a gente pelo Zap da População. Mande a sua dúvida para cá, DDD 11 96783 6666. A nossa equipe aqui está esperando a sua participação, a sua pergunta, porque nós recebemos aqui o doutor especialista nesta área de direito em família, doutor Nelson Adriano de Freitas. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Voz da População.
Eu que agradeço a vocês, agradeço ao SBT pela oportunidade novamente. É sempre uma honra, uma satisfação dividir com vocês aqui um assunto tão interessante quanto este. Vamos com essa pergunta que nós já tínhamos separado do programa passado e a gente acabou não falando por causa de tempo. A pergunta é da Natália, ela é de Campinas. O irmão dela faleceu, porém a cunhada dela ficou com a guarda da criança. Agora ela exige que o pai e a mãe da Natália, que no caso são os avós da criança, para pagar pensão. Isso, nesse caso, fazer essa cobrança é correta, doutor? Veja só, é muito interessante a pergunta da Natália, que envolve o pagamento de pensão alimentícia para uma menor. A obrigação de pagamento, quando se fala da obrigação de pagamento, é sempre dos pais ou do parente mais próximo. Evidentemente que se pode responsabilizar os avós também para o pagamento, mas é em caráter complementar, sempre o pai ou a mãe, em primeiro lugar, quando esses não têm condições de satisfazer todas as necessidades e se precisa ser complementado isso, pode-se pedir aos avós, o que o direito chama de alimentos avoengos. Pode ser solicitado sim. Só que numa hipótese dessa, o que precisa analisar é o seguinte: se a menor já não recebe o suficiente para atender às suas necessidades, dentro da capacidade de quem paga, dentro da capacidade da mãe. E precisa ser analisado também a capacidade de pagamento dos avós. Pode ser que os avós não tenham capacidade financeira de promover o pagamento, porque duas coisas sempre têm que ser levadas em consideração. A capacidade de pagamento é a necessidade de quem está recebendo. E quem recebe não deve receber nada mais além do que ela necessita para as suas necessidades básicas. Então, isto não é algo simples, é algo a ser feito dentro de um processo judicial, e o juiz, com base nas provas, além do quanto a menor necessita, de quantos avós têm a capacidade, de quanto a mãe também contribui, o que a mãe faz para contribuir, é que poderá, se for o caso, determinar que os avós paguem. Então, não é algo tão simples, porque até pode ser que os avós estejam passando necessidade diante dessa situação, eles não poderiam ser condenados a pagar. Então, todo esse contexto tem que ser analisado e sempre analisado por um juiz que, após analisar todos esses elementos, é que decidirá o que deve ser feito e quem deve pagar ou não deve pagar. Vamos então com mais perguntas. Se você não participou, dá tempo de participar com a gente. É só mandar sua questão para o Zap da População, DDD 11 96783 6666. Vamos com a participação da Andréia, de Pinhalzinho. O ex-marido dela não tem emprego fixo e tem um filho que recebe benefício, do governo por conta que tem uma deficiência. Como, neste caso, ela poderia cobrar um valor de pensão para este menino, doutor? Muito boa pergunta também. O que acontece? O fato do desemprego não é justificativa para deixar de honrar os compromissos. Aliás, nós podemos observar diversos pais de família aí que perdem o emprego e buscam em algum meio para possibilitar o pagamento das necessidades básicas da família. E mesma coisa é para quem deve pagar pensão alimentícia. Se o filho necessita e ele tem as necessidades básicas, o pai deve pagar, independentemente se ele tiver empregado ou não. Nesse caso em particular, o filho já recebe um auxílio. Então, isto será levado em conta, sim, será levado em conta, porque, como eu disse na resposta da pergunta anterior, quem decide se deve pagar ou quem necessita receber é o juízo. Então, ele vai avaliar essas duas circunstâncias, se o pai desempregado tem que pagar e terá condições de pagar e quanto ele deverá pagar diante da situação do filho, que necessita, porque tem uma deficiência, mas também recebe um determinado auxílio. Então, essas circunstâncias também têm que ser avaliadas para fixar, mas que fique muito claro que o desemprego, por si só, não é razão suficiente para exigir ou para isentar o pai ou responsável ao pagamento da pensão alimentícia. O Nicolau de Bauru, ele quer saber, até aproveitando esse assunto, se a pessoa ficou desempregada,
ela é obrigada a pagar o 13º salário na pensão? Uma pergunta muito recorrente. Aliás, é uma pergunta que não só quem recebe, como quem paga, mas os empresários também têm essa dúvida quando recebem o ofício para desconto de pensão alimentícia diretamente no holerite do funcionário. Então, quando ele promove o pagamento, o desconto da pensão alimentícia do valor a ser pago para o funcionário, o empresário, às vezes, eu recebo diversas perguntas nesse sentido, olha, o que eu devo descontar ou não? Então, de forma clara, o 13º deve entrar, sim, no cálculo para apuração do pagamento da pensão alimentícia. Então, na hora de calcular, há de ter vários valores que deverão ser incluídos no cálculo para pagamento de pensão alimentícia. E o 13º deve incluir, sim, porque é algo regular, é algo que o funcionário sempre recebe. Então, o 13º compõe, sim, o cálculo para pagamento da pensão alimentícia. Não só o 13º, mas o terço constitucional de férias também. Então, isso deve ser considerado, sim, para pagamento da pensão alimentícia. Dr. Nelson Adriano de Freitas, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Voz da População. Eu que agradeço, foram ótimas as perguntas muito boas, e agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade da participação, e é sempre muito bom dividir aqui com vocês esses assuntos. Muito obrigado pelo convite. Se a sua dúvida não foi respondida, não tem problema. A gente vai guardar e na próxima oportunidade nós trazemos essa e outras dúvidas aqui no quadro Direito de Família, dentro do programa A Voz da População. Voltamos com você, Paulo Mansur. Eu vou dar um recadinho para vocês especial aqui no programa, olha só. Gente, preste atenção aqui, porque eu vou falar que é ano novo, né, gente? Ano novo com um sorriso novo. E esta é a dica que a Vamos Sorrir tem para você neste começo de 2024. Você está com aquela dor de dente que te incomoda ou está com aquele sorriso que está dando sinais de falta de cuidados? Então, é a hora de tomar uma decisão. A Vamos Sorrir é o único caminho para resolver esse seu problema com os dentes. Se você deseja grandes conquistas neste ano novo, não adianta que com um sorriso feio, mal cuidado, você não vai conseguir. Vamos passar o ano novo sem dor, né, gente? Então chame agora mesmo pelo WhatsApp 11 937 462994 ou escaneie o QR Code que está aí na sua tela. Sua primeira consulta pode ser agendada para amanhã mesmo. Pare de enrolar e resolva cuidar agora mesmo do seu sorriso. Vamos sorrir a sorriso completo. Vamos agora para um rápido intervalo e já estou de volta com mais informações. Não saia daí. Doutor Luiz Piovesan, eu fico com saudade de você. Eu também, vocês de casa, inclusive Paulo Mansur, que é meu amigo particular. Bom, a primeira participação é do Luiz, da cidade de Sumaré. Ele quer saber se o câncer de próstata tem cura e qual é o tratamento. Excelente pergunta. O câncer de próstata, em 90% dos casos, Paulo e Luiz, quando se faz o diagnóstico no momento inicial, se chega a mais de 90% de chance de cura. Então, olha só, que é uma doença, um tratamento extremamente eficaz. Né? E quando fala a palavra câncer, o pessoal fica assustado, né? Demais, Paulo. Agora, qual é o tipo de câncer, qual é o órgão que é? Mesmo no mesmo órgão tem diversos tipos de célula, tipo celular, de diferenciação. Então, claro que cada câncer responde a um certo tipo de tratamento. Agora, em todos, o principal é o quê? Pegar no início, né? Evitar a metástase à distância. Pegou no início, se faz a prostatectomia radical, ou seja, a retirada da glândula prostática, se tira a lesão, aí radioterapia ou tratamento aí de bloqueio hormonal, né? Então tem vários tratamentos. E quando está em um caso avançado, se dá suporte à vida do paciente, se entra no paliativo, né, Paulo? Isso é o que se tenta evitar, mas em alguns casos se faz e o paciente continua tendo aí uma boa qualidade de vida por um certo tempo. Olha só, agora é a Maria de Lourdes, o nome dela é Maria de Lourdes, da cidade de Ribeirão Preto. Um abraço a todos aí de Ribeirão.
Bom, ela quer saber quais são os sintomas da diabetes. Vamos lá, Maria. Alô, Ribeirão. Um grande abraço a todos. A diabetes, Paulo, complicado aqui no início, o sintoma é zero, nada. Né? Então, uma doença que de início ela é assintomática. Evoluindo, começam-se as poliúria, polidipsia e polifagia. Então, o paciente tem muita sede, muita fome, urina demais, principalmente acorda diversas vezes à noite no período noturno para urinar e podendo estar ou não, pessoal, associado à redução do peso. Mas como no início é silencioso, faça o teste, vá no seu postinho de saúde, o médico, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, vai furar o seu dedinho ou fazer a glicemia em jejum e teremos o resultado, ou teremos uma suspeita. Temos mais perguntas aqui de diabetes, agora da Sandra, da cidade de Jaú. Ela quer saber que diabetes gestional, o que é diabetes gestacional? Então vamos lá, como o nome diz, é o aumento dos níveis de açúcar no sangue no período da gestação, Paulo. Principalmente no final da gestação, no último trimestre. Então se faz o teste do lençol-glicose geralmente, se a gestante toma um líquido e se faz uma dosagem seriada dos níveis de açúcar no sangue. Se confirmou, se começa um tratamento. Lembrando que é um grande risco, né, tanto aí para a gestante quanto para o bebê. Né? Às vezes a gestante tem que ficar internada no período final da gestação. E os principais motivos, o aumento de peso, principalmente o aumento de peso, que é a resistência periférica à insulina, e também gestações em idade avançada. Obrigado, doutor Luiz Provenzano, pela participação. Opa, obrigado, pessoal de casa, obrigado, Paulo, pessoal do estúdio, sempre um prazer falar com vocês e sempre às ordens. Qual é o Instagram, Facebook? DR de Dr. Luiz com S. Provenzano, 100% à disposição, hein, pessoal? Solta a vinheta, alô, doutor. O nosso programa A Voz da População está de volta aqui no SBT. Bom, mas está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa companhia e também obrigado pela sua audiência. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.